Hoje eu vou falar sobre as tempestades solares. Então, para aqueles que estão chegando aqui no Modernidade e Ciência, eu já peço, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos. Então assista esse vídeo, eu vou falar da tempestade solar que está se aproximando do planeta nos próximos dias. A Agência Espacial Americana, conhecida como NOAA, detectou mais uma tempestade solar que está a caminho da Terra. Eu estou aproveitando esse vídeo para comentar alguns fatores interessantes, uma vez que muitas notícias vão ser divulgadas com relação a essa tempestade solar. Felizmente para nós, já foi medido que, escala de 1 a 5, essa tempestade solar está na menor atividade. Na escala de 1 a 5, ela está no padrão 1. Então não causará tantos danos e problemas aqui para o planeta. Mas eu acho que vale a pena fazer algumas considerações interessantes aqui, que eu fiz algumas anotações, eu vou compartilhar alguns links aqui com vocês, como de costume, né? Bom, as tempestades solares, elas são causadas por toda uma erupção ali, vamos dizer, naquela camada mais externa do Sol, que expele uma quantidade de matéria, centenas de milhares de quilômetros no espaço, como várias câmeras, tem os filmes que detectam isso, né? E é interessante que o ciclo solar está baseado ali em torno de 11 anos. Então ele atinge um ápice na metade desse tempo, depois ele vai desacelerando, digamos, esse ciclo e volta. Então é por isso que é chamado um ciclo. E existem outros ciclos do Sol com prazo maior, podendo chegar ali até quase 70, 100 anos. Mas o que mais nos afeta é esse ciclo de 11 anos. Então vamos aqui para algumas observações que eu anotei aqui para vocês. Esse ciclo de 11 anos, ele foi bem definido a partir de 1843, quando o cientista, o Schwabe, ele medindo depois de 17 anos as observações, principalmente das manchas solares, que é uma coisa que há 4.000 anos os chineses já conheciam, mas não se tinha ali uma análise científica com relação a essas manchas solares. Então, quando surgem essas manchas solares, se identifica que o Sol está numa atividade maior. E num ciclo de atividade menor, essas manchas praticamente não aparecem. O Sol estava, inclusive, num período de manchas solares mais tênues, né? E agora volta a ter uma certa atividade um pouco antes do que o ciclo indicaria. Então 2024 está antecipando ali talvez em um ano que já se imaginava esse maior atividade solar. Por que isso é importante, principalmente aqui para nós terráqueos, né? Porque em períodos, por exemplo, de menor intensidade, por exemplo, dessas manchas solares, uma radiação eletromagnética menor é enviada e chega na Terra. A Terra está protegida ali, a alta atmosfera, até em torno ali de uns 450 quilômetros de altura, por uma camada de atmosfera, que ainda é tênue, mas que existe, e pelo campo magnético da Terra, também como provavelmente vocês sabem, o cinturão de Van Allen, tudo isso protege a Terra do quê? Da radiação cósmica, porque no espaço existe uma radiação de fundo cósmica, principalmente com prótons de alta energia que vagam pelo espaço. Se nós ficássemos sujeitos a essa radiação espacial, a gente pereceria assim rapidamente. Então, a atmosfera e o campo magnético da Terra são fundamentais para barrar essa radiação cósmica. Quando essa radiação ela toca o campo magnético da Terra,
ela tem uma ionização, quer dizer, há toda uma reação daqueles prótons de alta velocidade com elétrons, com o campo magnético que está ali. Isso, inclusive, acaba gerando aqueles lindos fenômenos das auroras boreais, né? Nada mais é do que uma ionização da alta atmosfera à medida que esses raios chegam aqui na Terra com uma certa abundância, né? Agora, as tempestades solares, elas podem ser muito danosas para os artefatos que estão orbitando em torno da Terra. Em fevereiro de 2022, eu vou deixar o link para você, quem tiver curiosidade, a Starlink estava lançando, a SpaceX estava lançando mais um foguete para formar a rede Starlink, né? E nesse foguete, exatamente quando os pequenos satélites eles foram ejetados do foguete lançador e iam atingir a órbita onde eles estariam, eles foram atingidos por uma tempestade solar que chegou bem forte. Eles não tomaram cuidado disso, fazendo o cálculo de que haveria esse fenômeno. E quando a tempestade solar tocou essa alta atmosfera, a cerca de 200 e poucos quilômetros de altura, e essa ionização fez com que rapidamente a densidade, ainda que bastante tênue, mas a densidade aumentasse muito. E os satélites que tinham sido projetados para, ao serem expelidos daquela plataforma que a SpaceX projetou, que ela leva dezenas de satélites empacotados numa gigantesca estante, por exemplo. E aí eles são ejetados e naquela velocidade ele já foi programado naquela altitude para atingir a órbita onde ele vai ficar sendo ativado. Ocorre que com o aumento da densidade súbita dessa alta camada da atmosfera, eles não tiveram velocidade suficiente para atingir essa órbita de serviço e eles reentraram na atmosfera. Os 40 satélites foram caindo, feito meteoritos, queimaram todos. Isso é apenas um dos problemas que uma tempestade solar não prevista pode causar. Em 1979, havia uma grande estação espacial, acho que a primeira nessas dimensões que tinha sido projetada e lançada, que era o Skylab, que era uma estação americana. Ainda não existia a Estação Espacial Internacional, então o Skylab era a grande coqueluche da época. Ela teve a sua vida útil condenada, porque em 79 ela recebeu também uma tempestade solar tão intensa e ela já tinha alguns anos de operação e ela não conseguiu se manter na órbita e ela simplesmente se colocou numa órbita que a condenou e ela acabou reentrando na atmosfera. Inclusive se criou um grande problema pela dimensão dela. Não é um pequeno satélite, né? Então aquilo poderia cair numa área habitada. Felizmente ela caiu ali perto da Austrália e vitimou, se não me engano, uma pessoa que estava numa embarcação e um dos fragmentos, se não me engano, matou essa pessoa, pelo que eu me lembro. Mas as tempestades solares, então, elas são bem traiçoeiras. Elas podem... O Brasil tinha um satélite há uns 20 e poucos anos, acho que em 2001, 2002, né? Bem no do século, acho que era o BrasilSat, não sei se era o BrasilSat 2, e ele foi fritado também por uma tempestade solar que simplesmente queimou os componentes do satélite. Evidentemente que os satélites têm sido muito melhorados e proteções com relação a uma blindagem têm sido feitas, né? Mas tudo depende da intensidade, né, da tempestade, no ângulo em que você está sujeito, né? Já tem vários relatos, por exemplo, dos astronautas que estão mesmo na estação espacial, que está a 450 km de altura, que detectam
fenômenos curiosos quando chega uma tempestade solar. Agora, o ponto mais interessante é que, por exemplo, os mínimos solares eles foram sendo catalogados, né? Já havia registros e muitos cientistas fizeram esse mapeamento. Então, por exemplo, o mínimo de Dalton ocorre ali entre o final do século XVIII até em torno de meados do século XIX. Por isso, esse fetiche todo de começar a monitorar a temperatura, por exemplo, que é muito interessante, porque eles fizeram isso exatamente sabendo que havia ali o mínimo de Dalton, que foi um período de temperatura mais baixa na Terra, então fica fácil você dizer, não, desde meados, vocês sempre vão ouvir isso, que casa com uma evolução da Revolução Industrial, né? Começada também ali no final do século XVIII, mas pega mais tração no meados do século XIX, mas a partir do século XX, inclusive, nós tivemos outros mínimos, né, o que não explica necessariamente o aquecimento do planeta só por fontes antropogênicas. Então, indo aqui agora para um ponto bastante interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Eu citei os raios cósmicos que chegam na Terra com uma força de prótons de alta energia, ionizam a atmosfera, mas um dos efeitos dos raios cósmicos é na questão das nuvens. Eles ajudam na formação das nuvens. Eles servem, vou usar um termo, que eles servem como se fosse um pequeno fermento para as nuvens. Então, havendo uma incidência maior de raios cósmicos na atmosfera, comprovadamente se observa um aumento de nuvens. E veja que interessante, as nuvens de menor altitude, elas retêm a passagem, por exemplo, dos raios. Elas refletem uma boa parte dos raios solares. Então, quanto mais nuvens existirem, mais eles vão refletir esses raios e menos incidência haverá sobre o solo, portanto, aquela área vai estar com menor temperatura. Se não houver tantas nuvens, ao contrário, haverá uma maior insolação. No Equador, são em torno ali de, vou arredondar aqui, 1.500 watts por metro quadrado, né, ao meio-dia, certo? Então é muita energia. Aliás, 98% da energia no planeta Terra vem do Sol, né? Porque como o planeta vai perdendo energia para o espaço, 98% dessa energia, ao ser reposta, vem do Sol. Então, se a Terra toda fosse coberta por isso que se dizia, não, porque em períodos, por exemplo, de vulcões, como no Krakatoa, que uma nuvem fininha de particulado ficou sobre a Terra, se detectou que a temperatura caiu algumas dezenas de graus Celsius por vários anos, só por aquela fina camada de poeira que ficou na atmosfera refletindo os raios solares. Então vejam só, quando há uma maior incidência de manchas solares, portanto o Sol está numa maior atividade, ele gera então essas tempestades solares que chegam aqui na Terra com maior intensidade do que o normal. Ao fazer isso, eles desviam os raios solares. Não todos, mas como há em torno de 15% a 20% de maior incidência de ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, é o suficiente para eles desviarem boa parte dos raios cósmicos que caminhariam para a superfície da Terra. Então vejam, com uma diminuição dos raios cósmicos que foram afastados pela maior incidência das tempestades solares, há uma menor formação de nuvens, porque eles não conseguem fomentar uma maior formação de nuvens.
e aí a Terra acaba se aquecendo, não propriamente pela intensidade do Sol, mas simplesmente porque há uma menor formação de nuvens que faz com que o solo receba maior intensidade de luz e que se aquece mais. Quando o Sol está no mínimo e há menor incidência, por exemplo, desse feixe eletromagnético caminhando para a Terra, os raios cósmicos atingem com maior eficiência, vamos dizer assim, a alta atmosfera da Terra, propiciando a formação de mais nuvens e, portanto, diminuindo a temperatura do planeta. Então, há uma relação onde, com o aumento da atividade solar, né, há uma diminuição dos raios cósmicos, por sua vez, há uma diminuição da nebulosidade e, por sua vez, há um aumento da temperatura. É o que a gente chama que é contraintuitivo, né? Exatamente foi a ciência, as medições astronômicas e tal, eletromagnéticas, que perceberam essa relação entre você ter os raios cósmicos em maior abundância, você detectou que havia mais nuvens. Por sua vez, havia menor temperatura. Ora, como o Sol desvia boa parte dos raios cósmicos, tem menos ajuda para as nuvens, menos formação de nuvens. Se vocês pegarem fotos, a maior parte da superfície do globo de oceanos ali, tem vastas porções do oceano cobertas de nuvens. Então, não é simplesmente uma coisa pífia o fato de ter mais ou menos nuvens, né? A maior parte delas estão exatamente sobre os oceanos. E aí, quando você tem menos nuvens, o que acaba acontecendo? O oceano se aquece mais do que quando você tem nuvens. Por isso que o fenômeno El Niño, que eu tenho aqui no canal outros vídeos a respeito do El Niño, exatamente em situações onde, principalmente ali na zona do Equador, no Pacífico, né, próximo ao Peru, quando há um período com menor incidência de nuvens, só que pela dimensão do Pacífico, isso leva, muitas vezes, muitos e muitos meses para você detectar que aquela temperatura agora está subindo 0,2, 0,3, meio grau. O que hoje já se consegue medir com bastante precisão. O El Niño desse ano já começou a ser previsto no meio de 2023. No meio de 2023 já se tinha uma alta probabilidade de que na virada para 2024 chegaria um El Niño razoavelmente forte. Não se sabia ainda a intensidade, muitos acreditavam que seria o chamado Super El Niño, com 5 graus de temperatura acima da média. Isso acabou não acontecendo, né? Mas, de qualquer forma, não é um El Niño tão fraco, né? E o que nós temos agora, então, com o Sol, se ele realmente começar a entrar numa atividade nos próximos anos, dentro do ciclo dos 11 anos, se ele entrar num ciclo de maior atividade, as tempestades solares vão ser mais frequentes, nós teremos mais problemas nas telecomunicações, eles interferem também em comunicações ali na faixa de 3 a 300 MHz, os satélites sofrem mais e, por outro lado, nós temos uma situação, né, de menor intensidade de nuvens, porque se o Sol realmente se tornar mais ativo nesse período, menos nuvens se formarão na superfície da atmosfera, causando então uma elevação da temperatura. Por isso que eu acho que o pessoal que fica brincando com a questão de 1,5 grau, 2, não, vai subir, isso não vai subir, isso vai subir, deveria realmente colocar na conta também a questão das tempestades solares. Bom, se você gostou do vídeo, mais uma vez peço, se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência, acione o sininho, coloque o joinha que você ajuda bastante o canal.